Portanto, Lucas 4, 31 a 41, na versão Almeida, revista e atualizada, que nós adotamos em nossa igreja, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demónio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, ou para destruir-nos, ou para matar-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demónio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Verso 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demónios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Amém. Irmãos, se os irmãos recordarem e se voltarem um bocadinho no texto que têm aberto em sua frente, em suas Bíblias, vão relembrar que Jesus estava em Nazaré. E quando em Nazaré, Jesus, temos um texto bastante parecido. A verdade é que o trecho que acabamos de estudar nas últimas 3 semanas, obviamente temos aquela pausa para a Páscoa, mas aquele texto que estudamos nas últimas 3 semanas, ele é um texto muito parecido com este em sua estrutura. Porque começa por dizer que Jesus vai à sinagoga ao sábado para ensinar. E ele começa então a ensinar e as pessoas ficam maravilhadas com a maneira como ensina e a maneira como fala. Entretanto, há uma diferença. E esta diferença é que quando nós vimos Jesus na sinagoga em Nazaré, Jesus então lê um texto que faz afirmações sobre quem ele é. E ele mesmo diz quem ele é e o que veio fazer. E estudamos isto profundamente. E então, aquelas pessoas começam a questionar-se. Mas não é este o filho de José? A que Jesus passa então a responder-lhes e a dizer que eles ainda, agora neste momento, diziam: não é este o filho de José? Mas que em breve, muito breve, começariam a dizer entre si: mas por que ele não faz entre nós aquilo que está a fazer em Cafarnaum? E eles então ficam irados com tudo aquilo que Jesus diz, expulsam-no da cidade e tentam matá-lo a lançar-lhe de um monte. Mas Jesus passa por entre eles e vai embora. Então, Jesus faz o quê? Verso 31. Desce a Cafarnaum, cidade da Galileia, a mesma região em que está Nazaré, e os ensinava no sábado. Portanto, podemos aqui imaginar que uma semana passou-se entre aquele evento em Nazaré, cidade de Jesus, e este evento em Cafarnaum. Jesus imediatamente sai de Nazaré e vai para Cafarnaum para cumprir aquilo que ele havia acabado de dizer uma semana antes, que aqueles moradores de Nazaré iriam afirmar. Porque Jesus, então, vai a Cafarnaum e ali em Cafarnaum começa a fazer muitos sinais e maravilhas. E se os irmãos estavam atentos, e o texto deixa-nos bastante claro, diz que Jesus desceu a Cafarnaum, na cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Portanto, Jesus muito provavelmente foi à sinagoga em Cafarnaum e ali ensinava.
Ao que o texto, quando segue e começa a falar das curas de Jesus, diz que, deixando ele a sinagoga, ele foi para a casa de Simão. Portanto, no mesmo dia. Estiveram na sinagoga, onde Jesus ensinou. No mesmo dia foi para a casa de Simão, onde a sua sogra estava doente, e a cura. E então, ao pôr do sol, portanto, ainda no sábado, ao pôr do sol ainda não é o domingo começa depois que já está escuro, portanto, ainda é sábado, as pessoas ouvem aquilo que aconteceu e a palavra corre rápido por Cafarnaum e as pessoas começam então a trazer as pessoas que estão doentes, endemoniadas, para que Jesus as liberte e as cure. Jesus começa então o seu ministério. A primeira coisa que nós vemos, mas nós vamos deixar esta parte para o final, é exatamente que Jesus começa com o ensino. Ele começa a ir à sinagoga para ensinar. Ele aqui, diferente do que nós vimos naquele trecho anterior, ele não diz exatamente o que Jesus ensina. Ele não diz o texto que Jesus leu. Ele não diz o ensino, não relata o ensino que Jesus fez. Entretanto, ele diz que as pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus dizia. Estavam muito atentas, estavam, de facto, novamente, maravilhadas com os ensinos de Jesus. E então, Jesus começa a fazer aquilo que ele recusou-se a fazer em Nazaré. E a primeira coisa que nós vemos Jesus fazer, ainda na sinagoga, ainda enquanto ensinava, o texto diz-nos no verso 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, destruir-nos, matar-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Lembram-se que nós já vimos isto? Nós já estudamos isto? Vemos que muitas vezes, e nós na semana passada ainda falamos sobre este ponto, de que em nossos tempos muitos têm sido levados a crer ou têm falado de que aquilo que precisamos fazer é reconhecer quem Jesus é. Irmãos, reconhecer quem Jesus é não é o suficiente. A maior prova está exatamente aqui à nossa frente no verso 33. Um demônio imundo que estava ali a possuir aquele homem naquela sinagoga, ele, quando abre a sua boca para falar e falar com Jesus, a primeira coisa que ele diz é: o que é que o Senhor veio fazer? O que temos nós contigo? Por que é que o Senhor veio incomodar-nos? O Senhor, por acaso, veio para matar-nos, destruir-nos? Portanto, reconhece a sua posição de inferioridade de poder. Reconhece que Jesus tem poder para destruí-los, para ordenar que saiam, para mandar-lhes embora. E ainda por fim reconhecem: bem sei que és o Santo de Deus. Até os demônios reconhecem e sabem muito bem quem Jesus é. Portanto, reconhecer, sim, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus veio para salvar, Jesus veio. Isto não é o suficiente. Porque até os demônios o fazem e não vamos encontrar demônios na eternidade no céu. A Bíblia já diz para onde vão. E ainda assim sabem quem Jesus é, reconhecem quem Jesus é, dizem quem Jesus é. Portanto, é por isso que nós temos falado e insistido, e toda vez que o Evangelho assim nos mostra, estamos a mostrar aos irmãos. Não é apenas uma oração, não é apenas reconhecer quem Jesus é, mas é entregar-se, submeter-se, ter a Jesus como o Senhor de suas vidas. A diferença aqui que nós vemos é exatamente: os espíritos imundos não se submetem a Jesus. Tanto que sabem e reconhecem Jesus. O que é que veio fazer? O que temos nós contigo? Veio destruir-nos. Porque não querem se submeter e não hão de submeter, ainda que reconheçam que Jesus é o Santo de Deus. Não hão de submeter-se. Jesus
Se nós lembrarmos bem, na sinagoga em Nazaré, ele diz que veio libertar. Lembram-se? Ele lê o texto de Isaías, onde ele diz que então agora cumpriu-se esse texto, chegou o tempo do jubileu e agora há libertação. Por isso aquelas pessoas naquela sinagoga em Nazaré diziam, então prova-nos. Prova-nos. Mostra-nos então o teu poder. Se isto se cumpriu hoje, onde está? E Jesus não dá esta prova a Nazaré, mas então espera a Cafarnaum. E em Cafarnaum, ainda na sinagoga, liberta pela primeira vez um homem. Em geral, naquela altura, os demônios eram frequentemente associados à magia. Aqueles que lidavam com magia, há poderes que eram dados por esses demônios, aqueles que lidavam com estas coisas. Se calhar não muito diferente do nosso tempo, não é? Pessoas que procuram ter contacto com estes poderes ocultos para, de alguma forma, terem acesso a alguma forma de poder que nós, como humanos, não temos. Magos e bruxos e etc. E a maneira como tentavam subjugar os outros, uns os outros, era por meio de invocar os seus nomes. A dizer, eu o conheço. A maneira como eles agiam uns com os outros é, mas este eu sei quem é, este é o tal, este é aquele outro, este é aquele outro. E nós vemos aqui este demônio a dizer, Jesus, eu o conheço, sei quem és. De alguma maneira, quase que a tentar intimidar. Imaginem-se, isto faz todo o sentido se nós pensarmos em nós mesmos. Imagina que um dia esteja a fazer compras numa fila de um mercado qualquer e de repente começa a passar as coisas e a pessoa que está no caixa olha para ti e diz assim, Andressa, eu sei quem tu és. Se olhas para aquela pessoa e não consegues reconhecer, certamente vais ficar um bocado intimidado. Se alguém dissesse isso para mim, Marcos, eu sei muito bem quem és. Dizer, desculpe, mas eu não sei quem é que és. E inclusive temos ouvido isto. Esta semana ainda ouvi um pastor até a dizer isto, um pastor português, num podcast, numa conversa de pastores, e ele dizia isso, que muitas vezes, nós como pastores acabamos por ser figuras públicas. Não somos famosos, muito longe disto, mas acabamos por ser figuras públicas e há pessoas que certamente nos conhecem que nós não fazemos a mínima ideia de quem seja, isto é normal. Mas que ele estava a dizer exatamente o constrangimento que às vezes está a andar na rua e ele disse, às vezes eu estou no mercado a fazer compras e a pessoa passa a olhar para mim e ainda chama-me pelo nome. Olá, pastor, como é que o pastor está? E ele disse assim, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. O quanto aquilo é constrangedor, quase constrangedor. E quase que temos que pedir desculpa, não é dizer, desculpe, mas não reconheço. No nosso caso não é tão difícil, porque se eu não reconhecer, eu sei que não esteve na nossa igreja não é tão grande. Mas imagina o pastor de uma igreja, por exemplo, em Lisboa, e uma igreja maior, mesmo aqueles que já estiveram na igreja, às vezes é difícil de reconhecer. E muitas vezes esta é uma maneira de intimidar mesmo as mães que o digam. O meu nome, ainda por cima, é um nome duplo. Eu chamo-me Marcos Vinícius. E quando eu era pequenino e a minha mãe chamava-me Marcos Vinícius, anda cá, eu dizia, pronto, já estava intimidado. Já estava completamente intimidado. Porque exatamente é uma forma que nós temos de dizer, eu o conheço, eu sei quem és, eu sei o que fazes. Só que acontece algo interessante. É que, ao mesmo tempo que nós vemos este demônio a dizer, Jesus, eu o conheço. Jesus Nazareno, sei de onde vens. Vens de Nazaré. Estava lá na semana passada. Grande confusão. Tentaram matá-lo e tudo mais. Eu sei muito bem. E se de repente agora Jesus
eu começasse aqui então a inflamar o povo, como aconteceu na sinagoga na semana passada, para que também o expulsem de Cafarnaum, aqui não vamos ter um monte para jogar lá abaixo, não é? Mas temos aqui o mar. Podemos jogá-lo ao mar e ver se conseguimos afogá-lo. Uma tentativa de intimidar. Mas nós vemos a reação de Jesus. E apesar desta maneira de agir, nós vemos a reação de Jesus é que ele não se deixa intimidar. Ele não é intimidado. Muito pelo contrário. A maneira como naquela altura, e não era tão incomum assim, haverem pessoas endemoniadas, e isto ainda é algo que nós ficamos perplexos diante de situações assim, porque de facto é algo que, está fora do natural, fora do normal, e portanto isto nos deixa perplexos. A maneira como os exorcistas naquele tempo, eles tinham duas técnicas, basicamente, que eram comuns. Mesmo entre judeus, quando alguém estava endemoniado, havia duas formas de se tentar expulsar aquele demónio da pessoa. Uma delas, o comentarista Kinner vai dizer, é que eles tentavam assustar o demónio ou deixá-lo doente demais para ficar. Deixar a pessoa doente demais para que o demónio fique. Por exemplo, colocando uma raiz fedorenta, com um cheiro mesmo muito forte, que dê enjoo, que vai dar na pessoa, no seu nariz, para que então este cheiro forte, este enjoo, esse mal-estar criado no organismo da pessoa, o próprio demónio decidisse sair. Está bem, então vou-me embora, realmente este corpo aqui não está bom para ficar. E a segunda maneira que eles tinham, peço perdão, os irmãos podem ficar tranquilos, é a alergia do pastor que está a voltar a atacar. Se os irmãos lembram-se bem, no ano passado já estava assim. Esta altura, para mim, começa a ter o tempo mais seco, começa a ficar mais pó. Pronto, a minha rinite logo ataca-se. E então, a segunda maneira com que faziam era invocar o nome de um espírito superior. Então, este espírito que está a dominar este homem é um espírito X, e eu, portanto, sei um espírito que tem mais poder do que este, e então aquele mago, aquele bruxo, aquela pessoa invocava o nome de um espírito mais poderoso, e então a ideia é que diante disto aquele demónio fugiria, porque teria medo deste outro espírito que estaria a vir. E para não ser repreendido ou destruído por ele, então iria-se embora. E as pessoas aqui ficam maravilhadas por uma razão. E por isso que eu fiz questão de dar este contexto aos irmãos. Porque nós não percebemos disto. Nós não sabemos como é que as pessoas pensavam na altura e como é que se fazia. E, novamente, até hoje é algo que ficamos perplexos diante desta possível realidade. Mas Jesus, simplesmente, e o texto nos diz, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. Jesus não apanha nenhum tipo de raiz, nenhum tipo de remédio, não tenta fazer com que aquele homem fique doente ou com mal-estar. Jesus não invoca um nome de um espírito mais poderoso ou mesmo o nome de Deus. Ele não faz nada disto. Ele simplesmente diz, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. 36. Todos ficaram admirados. Grandemente admirados. E comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que homem é este que ensina com autoridade? Porque, lembrem-se, Jesus estava a ensinar na sinagoga, eles estavam maravilhados com os ensinos. O texto diz que as suas palavras eram com autoridade. E então, quando o demônio aparece diante dele, ele não usa nenhuma daquelas estratégias ou técnicas acostumadas na altura. Mas ele simplesmente diz ao demônio, cala-te e sai deste homem. Isto mostra-nos também algo interessante.
que apesar da perplexidade e de que não estarmos acostumados com situações assim, também devemos lembrar que ao nome de Jesus, que o nome de Jesus é poderoso. E que ao nome de Jesus não há resistência. Porque o nome de Jesus tem autoridade. E, portanto, não precisamos, e ao contrário daquilo que nós vemos às vezes, e não sei se os irmãos têm hábito de ver, por acaso não é o meu estilo favorito de filme, muito menos também da Andressa. Das crianças, então, obviamente, nem as deixaríamos assistir. Aqueles filmes de terror, e às vezes aparecem somente as pessoas endemoniadas e pessoas a tentarem fazer exorcismos, e aquilo dura horas, e às vezes dura dias, e às vezes dura semanas. Apenas para mostrar o oposto a acontecer aqui. Vemos que isto é algo que resolveu-se, se calhar, em menos de um minuto. Aquele homem fica endemoniado, fala com Jesus, Jesus o repreende e diz: cala-te, sai deste homem. O demónio lança-o no chão, no meio de todos, mas sai dele sem fazer-lhe mal. Ok, vamos dizer aqui um pouquinho mais. Estendeu-se 2 minutos ou 3. Mas o nome de Jesus é poderoso e tem autoridade. Não há luta possível. É mais ou menos como imaginarmos uma formiga de repente a subir aqui ao púlpito e a dizer assim: vou pecar-te. Eu ia olhar para ela e dizer: olha, não há conversa possível. Acabou-se. Não há resistência. Não há forma de resistir. O nome de Jesus é poderoso. O demónio, por mais que tenha mais poder do que nós, por mais que nós, por nós mesmos, não possamos e não consigamos repreendê-lo, ainda assim, o nome de Jesus é absolutamente poderoso. E por uma ordem, por uma palavra, expulsa o demónio. E é isto que essas pessoas ali na sinagoga ficam perplexas. De que com uma palavra, Jesus expulsa e liberta. E assim cumpre aquilo que ele havia acabado de dizer em Nazaré, ao ler Isaías acerca de si mesmo. E liberta alguém que estava cativo de um demónio e traz libertação para a sua alma, para a sua vida. E agora aquele homem já não precisa mais andar desta maneira. Jesus então sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Simão Pedro, aquele que é seu discípulo, que já o segue, que já o está a seguir. E quando chega na casa de Simão Pedro, ele encontra ali a sogra de Simão doente. A sogra de Simão, para viver na casa de Simão, implica que muito provavelmente o seu marido, portanto o sogro de Simão, já tivesse morrido. Senão não viveria com ele. Mas ela então, como uma idosa viúva, teria que ser cuidada por alguém de sua família próxima. E, portanto, provavelmente, então, Simão e a sua mulher, filha desta senhora, a trouxeram para viver, então, com eles, para que pudessem, então, cuidar dela. E uma parte importante da cultura daquele tempo era a hospitalidade. E esta hospitalidade que estamos aqui a ver, era importante ela como uma senhora, como mais idosa, e principalmente se nós lembrarmos, a fama de Jesus já começava a correr. Provavelmente aqui em Cafarnaum já haviam ouvido aquilo que se passou em Nazaré. Jesus já esteve na sinagoga, já ensinou, já expulsou o demónio apenas com uma palavra. Então Pedro traz Jesus para a sua casa. Que honra! Que honra receber a Jesus! E então aquela que deveria ser uma das que está a preparar tudo, que está a preparar a casa, que está a preparar a comida, que está a ver se está tudo conforme deveria estar para que Jesus esteja num ambiente confortável, agradável, a sentir-se à vontade, está doente, está de cama. E, portanto, não tem o privilégio de servir a Jesus.
Porque servir a Jesus é um privilégio. Mas Jesus não deixa com que isto fique assim. E então clamam a Jesus pela saúde dela. Imagino então que a própria mulher de Pedro, imagino que o próprio Pedro tenha clamado a Jesus e dito: Senhor, a minha sogra está doente, está com febre, e portanto não pode ajudar a minha mulher. E a minha mulher ainda, além de cuidar das coisas para que a casa esteja toda em dia, para cuidar das coisas para que possamos receber ao Senhor, ainda tem a mãe doente e ainda precisa cuidar da mãe. E assim acaba por ficar sobrecarregada. Senhor, por favor, ajuda. Eu sei que o Senhor é poderoso. Nós acabamos de ver o que o Senhor disse. Eu creio naquilo que o Senhor diz. E então Jesus, o texto nos diz, aproxima-se dela e manda que a doença também vá embora. Repreende a febre e esta a deixa. Verso 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Com alegria, então, aquela senhora, a sogra de Pedro, levanta-se e fica boa. E a primeira coisa que faz é: então eu vou servir Jesus. Porque ela reconhece, este é um mover que se faz. Jesus a cura. E porque Jesus a cura, o seu desejo é então cumprir aquilo que ela deveria cumprir. É servir a Jesus. E servir naquilo que era esperado, aquilo que era sabido, aquilo que era... Ela não canta um cântico, ela não canta um salmo. Nós vimos aqui no começo do Evangelho de Lucas pessoas assim, não é? A encontrarem com Jesus, a verem a Jesus, Simeão no templo, a profetisa Ana. Nós vemos mesmo também Isabel, quando encontra com Maria, e fazem cânticos, e cantam hinos. Não. Em silêncio, sem uma palavra. Na humildade da experiência de alguém que já tem vida suficiente para saber aquilo que é esperado dela. E cumpre em humildade aquilo que lhe é esperado e serve a Jesus. Acontece que Jesus, então, nesta altura, imaginem aquilo que já está a acontecer. Jesus ensinou na sinagoga com autoridade. E eu tenho certeza que saíram dali pessoas a dizer: eu nunca ouvi ninguém a ensinar as Escrituras desta maneira. E nós já vamos ver o porquê. Mas não ficou por aí. Também houve quem tenha saído da sinagoga e dizer: ele não sabe o que aconteceu. Apareceu lá então um homem endemoniado a dizer, a chamá-lo pelo nome, a dizer: Jesus de Nazaré, eu conheço. Isto não intimidou. E ele ainda com uma frase, com uma palavra lhe disse: olha, saia deste homem, cala-te. E sai deste homem. E aquele demónio jogou o homem no chão, mas sem o ferir, deixou-o. Ele não precisou dizer mais nada. Ele não precisou dizer mais uma palavra, ele não precisou fazer mais nada, ele não precisou fazer nenhuma reza, não precisou dar-lhe nada para beber ou para cheirar. Não fez nada, ele simplesmente disse isto: cala-te, sai deste homem. E aquele demónio obedeceu. Que homem é este? Que poder é este? Nós nunca vimos nada igual. E sabe o que mais? Conhecem a Pedro, o pescador. Então sabem que a sogra dele tem andado bastante doentinha. Pronto, já tem bastante idade, não é? Então já tem andado ali um bocado doentinha. Jesus foi para a casa dele. E quando chegou lá, a família clamou a Jesus então que ajudasse e que curasse a sogra de Pedro. E não sabem o que aconteceu. Jesus simplesmente inclinou-se para ela e disse: febre, vai embora. E então ela ficou boa. E agora, se chegarem lá, podem ver com os próprios olhos. Está ela para um lado e para o outro, a arrumar as coisas, e a fazer comida, e a ajudar a sua filha a preparar a casa e tudo para Jesus. Imagino que as pessoas diziam: epá, deixe-me lá ver isto com meus próprios olhos. Eu preciso saber mais, eu preciso ouvir mais. E aqueles que tinham pessoas doentes em casa: epá, minha sogra também está doente, ou a minha mãe também está doente, ou eu mesmo ainda estou doente, estou a sentir-me bastante mal. Ou, se calhar, tenho alguém que está endemoniado, ou conheço alguém, sei de alguém que vive endemoniado. Vamos levar então para ele.
Se Ele é tão maravilhoso, se essas coisas que estão a dizer são verdade, vamos levar a Jesus. Lembrem-se, o sábado termina com o pôr do sol. E o texto diz-nos que enquanto o sol se punha, portanto ainda era sábado. E se os irmãos lembrarem, aqui começamos a perceber uma coisa interessante. O sábado está a terminar, mas ainda não terminou. E existia uma regra na lei que dizia que as pessoas não poderiam trabalhar no sábado. Agora, o que talvez não tenham apercebido no texto é que diz que as pessoas levavam os doentes para Jesus. E carregar um doente era considerado trabalho. Porque era considerado esforço. Para os irmãos terem ideia, não se podia acender um fogo, não se podia matar, preparar um alimento. Ou seja, não se podia trabalhar, mesmo não podia fazer nada. Não se podia fazer nada que exigisse esforço. Era para ficar onde está e comer o que já estivesse pronto. É isto. Não se podia plantar, não se podia colher, não se podia carregar doentes. Mas está mesmo muito mal. Tem que esperar até o dia a seguir. Precisamos ir chamar o médico. Andar demais também tinha um limite. Havia um limite do quanto a pessoa poderia andar para também não ser considerado trabalho. Agora imaginem a carregar pessoas, a carregar doentes, a carregar endemoniados. Significa que essas pessoas estavam fazendo algo que era proibido. Algo que qualquer rabi diria a eles: por que estão a trazer estes doentes? Por que me estão a trazer estes endemoniados hoje? Esperem até amanhã. Porque hoje não é lícito, hoje não convém, hoje não é permitido que trabalhem. E andam aí com os doentes nos lombos. Andam aí a arrastar endemoniados pela rua, a fazer força. Não podem. Estão a descumprir a lei, a desagradar a Deus. Como é que podem esperar ter o favor de Deus se não cumprem? Ainda assim, Jesus não apenas recebe, mas não os repreende. E ainda mais, os cura e os liberta. Jesus mostra então que tem poder. Aquilo que Jesus havia falado, anunciado em Nazaré. Aquilo que ele havia lido em Isaías. E que havia dito: este sou eu vim cumprir. Hoje cumpriu-se isto. E que aquelas pessoas pediram então provas e que Jesus disse que não as daria. Mas que elas pediriam que ele fizesse em Nazaré aquilo que fez em Cafarnaum. Ele vai a Cafarnaum e ele demonstra que tem poder. Mas por que Jesus, então, em Nazaré, se ele tem poder, e se o fez, e nós acabamos de ver o testemunho de que o fez, por que Jesus não o fez em Nazaré? Por que não fez em sua terra? Por que ele não curou pessoas? Por que ele não libertou endemoniados? Obviamente aquela multidão que ficou irada com ele, obviamente aquela multidão que o tentou lançar, que o lançou para fora da cidade, que o tentou lançar de um monte, teria sido convencida por uma demonstração de poder. Não é verdade? Lembrem-se do que falamos na semana passada. Quantas vezes nós queremos fazer o Deus Todo-Poderoso, infinito, Criador de todas as coisas, insondável, que nós só o conhecemos porque Ele revela-se a si mesmo por meio de Jesus e por meio de Sua palavra. E nós queremos pegar este Deus,
apanhá-lo e colocá-lo dentro da nossa caixinha. Tentamos fazê-lo caber dentro das nossas expectativas, dentro dos nossos objetivos, dos nossos padrões. Tentamos fazer com que ele responda então aos nossos anseios. Isto lembra-me o texto de Daniel, no capítulo 3, verso 16 e 17 e 18, que mais de uma vez já citei com os irmãos aqui e que passo a ler. Daniel, capítulo 3, verso 16 a 18, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Verso 17. Se o nosso Deus, percebam a construção de frase destes três homens de fé que honram ao Senhor. Eles não dizem, certamente o nosso Deus há de fazer. Eles não dizem, eu dou ordem em nome de Jesus e Ele há de fazer. Eles reconhecem que não são ninguém, mas que têm um Deus poderoso. E que este Deus é poderoso para fazer. Mas que a vontade deste Deus não é a minha. De que Deus não está suscetível aos meus desejos, anseios e vontadinhas. E, portanto, quando referem-se a Deus diante do rei, dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Verso 18, que mostra mais uma vez que aquilo que eles estão a dizer é verdade em seus corações. Verso 18. Se não, ou seja, e se Ele não o fizer, se o Deus a quem sirvo não libertar-nos da fornalha e nós ardermos até a morte, se não libertar-nos da tua mão, ó Rei, ainda assim, ó Rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Reparem, Jesus não começa seu ministério em Cafarnaum com sinais e maravilhas. E qual é a diferença entre Cafarnaum e Nazaré? É uma frase. E qual é a frase? É a frase da incredulidade. Não é este filho de José? Jesus começa a ensinar em Nazaré. E como nós estudamos na semana passada, sequer há na frase um ponto final. Na mesma frase em que diz que eles estavam maravilhados com o ensino de Jesus, mas não é este filho de José? A sua incredulidade veio rapidamente, muito rapidamente. Em Cafarnaum, não ouvimos. Não vemos nenhuma frase de incredulidade como poderia haver. Mas espere lá, este não é o Jesus nazareno que foi expulso da cidade na semana passada? E já ouvimos, porque pronto, aquela época, aquela altura, haviam pessoas, o comércio e as informações também corriam, não é? Então, este não é aquele que foi expulso da cidade na semana passada, que tentaram matá-lo, que estava lá a falar coisas e a dizer coisas e tal, mas que é o filho lá do carpinteiro e que... Não é este. Não. Ouviram os ensinos de Jesus. Então nós lemos aqui o começo novamente, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. 32. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Verso 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso. Percebem a diferença do texto?
em Nazaré, estavam maravilhados, o texto diz, davam testemunho de Jesus e estavam maravilhados com os seus ensinos. Mas perguntaram-se entre eles, não é este o filho de José? Aqui nós vemos que o texto para. Maravilhavam-se de sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Ponto, é isto. Ouviram a Jesus, ouviram os seus ensinos e a autoridade com que Jesus ensinava era algo que os deixou perplexos e eles criam. E ainda levanta-se um demônio entre eles. E o que este demônio faz? Aponta para esta realidade que provavelmente eles já sabiam. Olhem, este é Jesus, o Nazareno. Sabem de quem estou a falar, não é? Este homem é aquele que foi expulso na semana passada lá da cidade dele, tentaram matá-lo. Jesus, entretanto, repreende com uma frase, o que ainda faz com que fiquem mais maravilhados e reconheçam o poder que ele tem. Não apenas no seu ensino e na autoridade que tem, mas que tem poder real, mesmo de expulsar demônios com uma palavra. Não precisa invocar ninguém. Não precisa fazer magias. Não precisa trazer poções. Ele diz e os demônios são expulsos. E as pessoas são libertas. Naquela altura, quando ensinava, a maioria dos professores tentaria expor a lei, explicando de maneira correta, traduzindo-a para a compreensão do povo, explicando o que significavam as tradições, ou as narrativas, as histórias. Mas Jesus vai além destas práticas. Jesus ensina com autoridade. Neste sentido, aqui a palavra autoridade quer dizer como alguém que sabe de facto o que está a falar. Que fala por si, fala porque conhece. Jesus dá testemunho da palavra. Não como mestres da lei que dizem, olha, é isto que a palavra diz. Mas como se fosse algo fora deles, distante deles, que nunca experimentaram verdadeiramente. Mas Jesus é o contrário. Não é a palavra só que dá testemunho dele, mas é ele que dá testemunho da palavra. E nós vamos perceber em João, e é isto que João quer dizer no capítulo 1 do seu Evangelho, quando diz que no início era a palavra. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quando Ele age, quando Ele vive, quando Ele liberta, quando Ele fala, é a palavra de Deus em ação. É a concretização da palavra de Deus. Por isso Ele ensina com autoridade, porque Ele dá testemunho do que está escrito, não o contrário. E então, como inevitavelmente este texto tem um paralelo, e vemos aqui um paralelo claro entre o Jesus de Cafarnaum e o Jesus de Nazaré. A qual Jesus preferes? O Jesus de Nazaré ou o Jesus de Cafarnaum? Tenho a certeza, os de Nazaré também preferiam o Jesus de Cafarnaum. Mas não o tiveram. Não o tiveram porque a sua incredulidade não os permitiu ver a Jesus. E lembrem-se aquilo que vimos. Saber quem Jesus é, reconhecer que Ele é o Santo de Deus, até os demônios fazem. Mas precisamos crer. Crer no sentido não apenas de acreditar, mas de depositar toda a confiança. Quem aqui duvida quando começa num trabalho
e o vosso futuro, portanto, então, já, talvez, patrão diz assim, preciso que traga o seu NIB, o comprovativo do NIB, não é? Sempre que começa num trabalho, pedem o comprovativo do NIB, não é? Porquê? Porque dizem, para que possamos pagar-lhe. Ninguém vai pagar mais com dinheiro, já não andamos nestas alturas, não é? Deixe-me contar aqui o vosso ordenado, pronto, toma lá. Fazem por transferência bancária. E então, depois, podem abrir as aplicações dos vossos telemóveis e ver, há tanto na minha conta. Pronto, há lá. 10 euros. Não tem muito. Mas confiam que se diz que há lá 10 euros, ninguém duvida. Epá, então agora vou depois aqui ao café comprar um pão para levar para casa. E então digo assim, olha, eu quero comprar um pão, mas eu não tenho dinheiro. Só tenho aqui o meu cartão da banca e, epá, pronto, diz lá que tem dinheiro. Mas, pronto, não sei. Para tentar não passar muita vergonha, não é? Caso depois passe e diga que não deu autorizado. Pelo contrário. Certamente qualquer um de vós, se souber que há dinheiro em vossa conta, for comprar qualquer coisa em qualquer lado e de repente passar o cartão e disser não autorizado, vai dizer, olha, desculpe lá, tem algo errado. Tem algo errado com a sua maquininha, tem algo errado, pronto, porque eu sei que há dinheiro lá. Se o banco está a dizer que há dinheiro lá, o cartão está a funcionar, meti o PIN correto, portanto, isto tem que sair lá o dinheiro. Não há nada errado do lado de cá. Isto é confiança. Isto é depositar confiança. Nenhum de nós duvida, novamente, quando o patrão diz, eu vou então transferir o dinheiro para a vossa conta, diz, eu prefiro receber em dinheiro. Meter embaixo do colchãozinho, pronto, é mais garantido. Não sei, acontece qualquer coisa. Ninguém faz isto. Confiamos. Depositamos nossa confiança. Agimos. Ninguém sai de casa e diz, não trouxe dinheiro, só trouxe o cartão do banco. Deixa-me voltar em casa para apanhar dinheiro. Porque diz, é a mesma coisa. Se alguém disser isto para qualquer um de vós, vai dizer, mas não faz diferença. Hoje em dia já nem se precisa do cartão. Hoje em dia já se pode até pelo próprio telemóvel. Há aplicações que já nem precisa do cartão. Com o próprio telemóvel já consegue pagar. Depositar confiança. Saber quem Jesus é. Dizer, eu creio que Ele é o Santo de Deus. Não é suficiente. Aqueles que estavam ali na sinagoga em Nazaré também ficaram maravilhados com os ensinos de Jesus, também viram a autoridade com que ele ensinava, mas a sua incredulidade não os permitiu ver completamente quem Jesus era. Enquanto em Cafarnaum, quando ouviram a Jesus ensinar com autoridade, creram. E por crerem, mesmo quando um demônio tenta os dissuadir e apontar, mas este é aquele Jesus de Nazaré, continuam a crer. E por isto podem ver que a nossa incredulidade não nos impeça de ver a Jesus. Não apenas saber de Jesus, mas experimentar. Experimentar da libertação. Experimentar da cura que Ele já tem disponível para nós. Porque conforme Ele leu em Nazaré, hoje se cumpriram o texto destas Escrituras. Há liberdade para o cativo. Há cura de vista aos cegos. Há a instauração do ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. Veja. Veja com a tua fé. Creia de todo o coração. Oremos ao Senhor.
Senhor, somos gratos a Ti por este dia.